Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Que vocês estejam acompanhando as aulas. Na última aula, nas últimas aulas, a gente entrou no sistema sensorial. Começamos a discutir os temas que envolvem o sistema sensorial, como o sistema sensorial ele funciona, né? E especificamente na última aula, a gente começou a falar sobre os sobre a visão, né? Então você detalhar sobre a visão, eu expliquei lá a visão, né? A gente explicou lá, expliquei e vocês viram a estrutura dos olhos, né? Então a gente viu lá as camadas que formam os olhos, né? A esclerótida, a coroide, retina. Falei sobre o processo de captação dos estímulos luminosos, né? Falei lá dos fotorreceptores que são encontrados nos olhos, né? Os cones, os bastonetes. E falei todas as estruturas que a gente tem nos nossos olhos que vão servir para a captação do estímulo luminoso, né, para que o nosso cérebro possa fazer a formação das imagens a partir ao processamento, né, dessas informações e a formação da imagem lá no nosso lóbulo occipital do nosso cérebro, para que assim a gente consiga processar o estímulo visual, né? E a partir desse ponto, mostrei também como todas as estruturas que estão presentes nos olhos, elas confluem, né, para que a gente consiga formar uma imagem. Então todas as estruturas lá, né, o processo de contração e contração, né, e abertura da pupila, né, os mecanismos lá do cristalino para focalização da imagem, a formação da imagem. Então tudo isso a gente viu na aula passada sobre um pouco sobre a visão. Né? Então todas essas informações e esses detalhes a gente viu e falamos também sobre alguns probleminhas que a gente pode ter na visão de acordo com o ponto onde a imagem vai cair, né? Por assim dizer, né? Então a gente viu lá miopia, metropia, né? Algumas condiçõezinhas que podem interferir na nossa visão, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um outro sentido do nosso corpo, né? Faz parte do sistema sensorial, que nesse caso é a audição. Então vamos discutir um pouquinho sobre a audição e os fatores e as estruturas, né, que vão formar esse sentido. Então, a nossa audição, né, é um dos sentidos humanos, né, um daqueles todos os sentidos. O primeiro que a gente já viu é a visão. A audição é mais um desses sentidos que compõe, né, os nossos sentidos, né. A audição, a percepção, né, da audição, ela se dá graças aos processos, né, que ocorrem com os receptores localizados dentro dos nossos ouvidos, né, localizados em cima das orelhas, né, mas na verdade é mais as estruturas internas dos nossos ouvidos, que nossa orelha, a forma dela, ela auxilia na captação dos sons, né, na captação da vibração dos sons que estão do meio externo. Então elas funcionam como se fossem antenas receptoras que vão transferir as ondas sonoras para as estruturas internas dos nossos ouvidos, né? Originando a partir daí, da mesma forma que a gente vê na visão, né? Que os estímulos luminosos eram convertidos em impulsos nervosos. Essas vibrações elas vão chegar às estruturas do nosso ouvido que vão converter essas vibrações sonoras em impulsos nervosos, e esses vão ser transmitidos no caso da audição, pelo nervo auditivo, né? Até o cérebro, onde o cérebro vai interpretar essas informações sonoras. Né? O cérebro é que vai determinar o que você ouviu. Né? Se é uma voz, se é em português, se é em inglês, se é um latido, e por aí vai. Né? Com essas estruturas que formam, que vão ser responsáveis pela a nossa audição. Então a gente separa
o nosso ouvido, né, que a gente chama de ouvido. Geralmente chama de ouvido a orelha, né, ou o pavilhão auditivo, né, chama de orelha ou pavilhão auditivo, mas na verdade essa partezinha é só um dos componentes do ouvido externo. Na verdade, nosso sistema, nossa audição, ela vai ser formada anatomicamente por 3 ouvidos, né? O ouvido externo, que é nosso pavilhão auditivo, né, nossas orelhas, o canal auditivo, que é onde passa aqui o cotonete, né? A gente tem o ouvido médio, que vai ser formado por essas estruturas medianas aí, né, que é o tímpano, os ossinhos do ouvido médio, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo, e o ouvido interno, né, que vai ser essa tuba auditiva, a cóclea, o nervo acústico, né, ou o nervo auditivo, os canais semicirculares, certo? Essas são as estruturas. Então a gente vai ter essa divisão aqui nesses ouvidos, né? A gente tem aqui a orelha externa, né? Então a gente vai ter aqui, né, azul. Vamos começar aqui, vamos começar falando de fora para dentro, né? Então a gente tem o pavilhão auditivo, né, que é nossas orelhas, que é constituído formado por um tecido cartilaginoso, né? Nossa orelha é formada por um tecido cartilaginoso. E esse órgão, na nossa orelha, né, ou o pavilhão auditivo, ele tem a função de captar, como se fosse antena, né, de captar os sons do ambiente. E ele capta, e essa forma da orelha é justamente para que os sons que venham de fora, eles consigam ser direcionados e empurrados para dentro do canal auditivo. Né? Então, o desenho da nossa orelha, a estrutura da nossa orelha, o formato da nossa orelha, é um formato que justamente estimula, né, esse direcionamento dos sons para a parte interna, ou seja, para dentro desse canal auditivo. Então a função da orelha é direcionar o som para a parte interna do nosso ouvido, para nosso ouvido médio interno, através do nosso canal auditivo, né? Que a gente também pode chamar de meato acústico. Certo? Vocês encontraram de meato acústico, não não se assuste, certo? O meato acústico externo, que tem pelos, né, e glândulas que secretam. O meato acústico é o canal que está aí, canal auditivo. Então o canal auditivo ele vai ter alguns pelinhos, né, e ele também vai ter umas glândulas que secretam a cera no ouvido, que retém corpos estranhos, ou seja, ela protege nossa orelha contra a entrada de poeiras e micro-organismos. Então esses pelinhos que tem na parte interna do nosso canal auditivo e a cera que o nosso canal auditivo ele produz, ele é importante justamente para isso, porque ele vai proteger nosso ouvido da entrada de poeira e de micro-organismos. Né? Essa parte interna do nosso ouvido é muito sensívelzinha, são estruturas muito sensíveis, né? Então essa cera ela vai proteger dessa poeira e desses micro-organismos, né? Então a cera ela é bastante importante por isso, né? Porque ela protege, a poeira e os micro-organismos ficam retidos dessa cera, que é formada por gordura, né? E a partir daí ela vai impedir que você tenha inflamações no seu ouvido ou que algum dano aconteça nas estruturas internas. Por isso que é importante a gente, obviamente, limpar periodicamente o ouvido, mas é importante a gente limpar o ouvido, né? Mas só superficialmente. O excesso de cera que pode estar saindo do canal auditivo deve se limpar. Não é muito recomendado você passar o cotonete para tirar toda a cera, porque a cera tem essa importância de proteger o nosso ouvido. Se você retira toda a cera do ouvido, a chance de você ter uma inflamação no ouvido é maior, porque você está retirando a proteção do ouvido, né? Então o ideal é limpar só dessa partezinha mais externa do canal auditivo, né? Tirar esse excesso de cera e não enfiar muito cotonete no ouvido, para não tirar toda a cera e você acabar tirando a proteção do ouvido. E outra coisa que pode acontecer é você pilar a cera, ou seja, você começa a empurrar a cera para o fundo do ouvido,
pro fundo do canal auditivo e você acaba obstruindo o canal auditivo e aí o som não passa. E aí você pode ficar temporariamente sem escutar daquele ouvido porque você ficou empurrando a cera do ouvido pro fundo e aí você entupiu o canal auditivo. Aí tem que ir no médico, no otorrino, laringologista, né, para ele limpar lá o seu ouvido lá no consultório para você voltar a ouvir. Né? Então o ideal é você tirar o excesso de cera que esteja aqui nessa partezinha mais externa do pavilhão auditivo e do canal auditivo, mas não retirar toda a cera ou empurrar mais cotonete, porque você pode, né, como eu falei, obstruir o ouvido, entupir o ouvido empurrando a cera, né, para o fundo do ouvido, ou em caso mais grave você pode lesionar aquela membranazinha ali que é o tímpano, certo? Então o pavilhão auditivo, né, a orelha e o canal auditivo, ou o meato acústico, eles vão formar esse ouvido externo, certo? A orelha média, que é separada da orelha externa pelo tímpano, é um canal estreito, né, cheio de ar, onde se localiza na orelha média. A gente vai ter um conjunto de 3 ossinhos, que são os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. O que acontece? Quando o som ele se propaga melhor em meio sólido, depois em líquidos, depois no gasoso, no ar. Então o que acontece? Boa parte do som, quando chega no nosso ouvido, ele acaba se perdendo a qualidade do som. Então ele vai diminuindo a sua amplitude, o seu volume, por isso vai. O que acontece? Essas estruturas que a gente tem no nosso ouvido, eles vão servir para amplificar o som novamente. Né? Então no ar o som ele vai se dispersando, quando ele passa no nosso ouvido, na nossa orelha, no canal auditivo, esse som ele vai se dispersando. Então ele vai chegando cada vez com menos qualidade. O que acontece com essas estruturas do ouvido médio? Elas vão começar a amplificar o estímulo sonoro, ou seja, eles vão aumentar a qualidade dos estímulos sonoros. Então o que acontece? Quando o som passa ali pelo canal auditivo, ele atinge essa membraninha que é o tímpano, uma membraninha, né? Pensa como se fosse, sabe, bateria, de instrumento musical, bateria, o tambor, aquela membraninha que bate e vibra. Então o tímpano é do mesmo jeito. Quando o som, o estímulo sonoro, ele passa pelo canal auditivo e atinge a membrana do tímpano, ele começa a fazer o tímpano vibrar, certo? Então o tímpano ele começa a vibrar. Quando ele vibra esses 3 ossinhos que estão aí em laranjinha, que são os menores ossos do nosso corpo, ele faz esses ossinhos vibrarem. Como esses ossinhos, o osso é sólido e o som se propaga melhor no sólido, eles fazem o quê? Quando esses ossos começam a vibrar, eles começam a aumentar, eles começam a amplificar o estímulo sonoro. Então o tímpano vibra e esses ossinhos vão um vibrando o outro. Né? Primeiro o martelo, depois a bigorna, depois o estribo. Então a vibração desses ossinhos faz com que se amplifique a vibração sonora, certo? Então esses ossinhos servem para isso. Eles ficam encostados no outro, eles não são tão rígidos, né? Senão não vibrar. Então vibra o martelo, depois passa a vibração para a bigorna, por último para o estribo, e assim se amplifica o estímulo sonoro. No livro de vocês, eles colocam que a tuba auditiva ela faz parte do ouvido médio. Aí vai depender de autor para autor, certo? Mas não se preocupe que na prova eu vou perguntar: a tuba auditiva é do ouvido médio ou do ouvido interno? Eu não vou fazer isso. Mas tem alguns autores que dizem que a tuba auditiva fica no ouvido interno, e tem alguns autores, como está no livro de vocês, que dizem que a tuba auditiva fica no ouvido médio. Certo? A tuba auditiva, que é essa estruturazinha aqui, é um canal ela que se comunica com a faringe, certo? Aqui com a nossa garganta, e ela tem ela serve para que aconteça a passagem de ar, para o ar entrar e sair dessa região do nosso corpo. Serve para que a tuba auditiva? Serve para manter a pressão interna do nosso ouvido, certo? É por isso que às vezes, quando você está muito gripado, você está muito cheio de catarro, às vezes você fica sem ouvido direito, porque às vezes o catarro ele sobe pela tuba auditiva e ele obstrui essa região aí. Então é por isso que você fica sem ouvido quando você está muito gripado e muito cheio de catarro. Então a tuba auditiva ela serve para manter a pressão interna do ouvido. A mesma coisa que quem já viajou de avião, né? Às vezes quando o avião sobe, o ouvido às vezes como se tapa o ouvido, mas para você escutar direito,
ou às vezes sente dor no ouvido. Isso acontece ou às vezes de carro, que está viajando de carro, que às vezes sobe em pontos mais altos, né, na viagem ou desce. A gente sente um pouco desse desconforto nas suas orelhas. Isso dá por causa da variação da pressão atmosférica, né, que diminui quando a gente aumenta a altitude, ficando menor a pressão externa do ar sobre o tímpano, né, o que prejudica a vibração dos ossinhos, né, e a saída pelo tubo auditivo e consequentemente para a faringe, né. Então essa saída do ar da tuba auditiva para a faringe, ela restabiliza essa pressão externa, ou seja, você sente esse conforto porque fica uma diferença entre a pressão externa e a pressão interna, ou seja, quando o avião decola, a pressão externa ela diminui, só que dentro do nosso corpo a pressão ainda está alta, é por isso que você sente esse desconforto. Aí quando o corpo, esse ar sai da tuba auditiva, essa pressão se estabiliza com a pressão externa e você para de sentir esse desconforto. Mas esse desconforto que a gente tem no ouvido é justamente por causa da alteração da pressão, a relação da pressão interna com a pressão externa. A mesma coisa quando você mergulha na piscina e vai muito fundo, você sente a dorzinha no ouvido. Acontece isso porque quando você mergulha muito fundo, a pressão externa fica muito maior do que a interna do nosso corpo, e aí você sente essa pressão dentro do nosso tímpano e sobre nossos ouvidos. E aí por isso que pode incomodar bastante a gente. Certo? A orelha interna está ligada às terminações nervosas, ao nervo auditivo, ao nervo acústico, né? E ela é formado, o ouvido interno seria formado por algumas estruturas que são preenchidas por um líquido, por líquido, né? Então você veja que o som ele veio pelo ar, passou para o meio sólido, que amplifica, que são os ossinhos, e depois no ouvido interno, dentro dessas estruturas aqui, que são os canais semicirculares e a cóclea, ou o caracol, né, que tem esse formato de caracol, dentro dele tem um líquido que vai também amplificar mais ainda o som, né? Então a gente tem os canais semicirculares, a gente tem também a cóclea. Dentro da cóclea que a gente vai ter as células com as terminações nervosas que vão captar os estímulos auditivos. Então ele vai captar se o som é agudo, se o som é grave, se o som é de alta intensidade, se o som é de baixa intensidade. E essas informações, a partir da vibração da água dentro da cóclea, e essas informações vão passar por meio do nervo auditivo e vão transformar elas em impulso nervoso e levar para o cérebro para que ele interprete essa informação. Então acontece isso, o som ele vem, o pavilhão auditivo ele impulsiona esse som para o meato acústico, o canal auditivo, vibra o tímpano faz com que os martelos bigorna estriba vibrem, amplificando assim o som. Essa amplificação do som chega ao ouvido interno, a partir do que a gente chama da janela do vestíbulo, né? Ou a janela oval, ela faz com que a água dentro da cóclea vibre, e as células vão captar essas vibrações da água, vão passar as informações para o canal acústico, para o nervo acústico, ou o nervo auditivo, vai transformar isso em impulso nervoso e o cérebro vai interpretar esse som. Nosso ouvido, nossos ouvidos, além de ter essa função de captar os estímulos externos, dentro do nosso ouvido, a gente também tem uma função, né, que é de manter o equilíbrio e o sensor de direção que a gente tem. Isso é feito por uma estruturazinha que a gente chama dos canais semicirculares. Aí os canais semicirculares são três coisinhas, né? Os canais semicirculares, o trículo e o sacro, que é o que a gente chama de labirinto. Essas estruturas aí, elas não estão, ou seja, os canais semicirculares, o labirinto, né? O trículo, o sacro, os canais semicirculares, tudo isso a gente chama de labirinto. Eles não estão ligados à captação dos estímulos sonoros. Eles estão associados ao equilíbrio e o senso de direção do nosso corpo, né? Então, essas estruturas que compõem o que a gente chama do aparelho vestibular, né? Então, canais circulares, né? O trículo e sacro, né? Que a gente chama de labirinto ou aparelho vestibular, ele tem o papel de manter o corpo equilibrado, né? Com base em informações da nossa postura, né? Então, como a gente sabe quem está de cabeça para baixo, quem vai virar para um lado ou para o outro, quando a gente gira, sentar olhando para baixo e para cima, quem dá essas noções de orientação e de equilíbrio é justamente o labirinto, que é formado pelos canais semicirculares, o trículo e o sacro, que a gente também pode chamar de aparelho vestibular. Então ele é que dá a nossa orientação, né?
Então se a gente mexe a cabeça para um lado e para o outro, se a gente está olhando reto ou de lado ou de outro, quem dá essa noção é esse labirinto. Ele passa as informações para o cérebro e o cérebro ele consegue interpretar o que está acontecendo, né, e orientar os nossos movimentos e a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. Né? Então é por isso que a gente tem a noção de estar de cabeça para baixo ou não. Então tudo isso aí é de responsabilidade dessas estruturas aí, que é o labirinto, né, que fica nas semicirculares. Ou seja, nosso ouvido ele vai ter essa função de captar os estímulos sonoros, mas também tem essa função de equilíbrio e orientação postura, e a orientação da nossa postura, né, nosso senso de direção, a partir desses canais semicirculares, que a gente pode chamar de labirinto, ou até de aparelho vestibular. Né. Tem um distúrbio que pode dar um probleminha, né, que é o que a gente chama da labirintite, né, que é uma inflamação que ela pode acontecer, né, a inflamação e alguns problemas circulatórios também podem fazer com que estresse, né, hipertensão, diabetes pode levar a essa labirintite e a pessoa que tem labirintite ela perde o equilíbrio corporal, né, ou seja, a pessoa ela perde a noção, o senso de direção. Às vezes a pessoa gira, ela já se desorienta completamente, cai no chão, porque ela perde completamente esse senso de orientação, de direção, se está alinhado a visão e por aí vai, né. Então a gente precisa ter uma série de cuidados com o nosso ouvido, né? Porque a gente pode ter problemas na audição, a gente pode ter ruptura do tímpano, que pode levar a uma perda de audição. Existem vários casos de surdez, né? As pessoas podem ser surdas por vários casos, as pessoas podem ser surdas porque tem algum problema na cóclea, porque os ossinhos o martelo abdômen e o estribo são completamente rígidos e não vibram, porque eles não têm esses ossinhos. Então, existe por um problema neural mesmo na região temporal, né, nos lóbulos auditivos do cérebro, a pessoa não consegue interpretar os estímulos sonoros. Então a gente precisa ter uma série de cuidados para que a gente não tenha uma lesão, ou seja, fone de ouvido muito alto. Isso vai lesionando as estruturas do ouvido, vai lesionando as células da cóclea, as células receptoras do som da cóclea, e que vai fazendo que você vai perdendo gradativamente a audição. Então a gente precisa ter uma série de cuidados para que a gente... E a audição é isso, a audição. Você perdeu uma parte da audição, você não recupera mais. Ou seja, se você perder 5% da sua audição, não recupera mais, acabou ali, você não volta a recuperar aquela ali. Então a audição perdida ela não se recupera. Então por isso que tem que tomar cuidado, não usar muito fone, quando usar, não usar no volume máximo. Os celulares hoje em dia até dão alerta de que aquele som está ultrapassando um determinado limite. E esses problemas da audição, de perda de audição, eles são a médio e longo prazo, ou seja, você não vai começar a perceber onde você usou hoje, não, é depois de um determinado tempo, de uma série de impactos sobre seu ouvido, isso vai lesionando as células e você vai perdendo isso. Lembre lá que as partes do ouvido médio e interno, eles amplificam o som. Ou seja, porque como em tese a gente já perde som que vem do ar, quando você bota os fones aqui, eles jogam diretamente o som dentro do canal auditivo, esse som ainda é mais amplificado ainda quando passa pelo ouvido médio, né, pelos ossículos e na cóclea, e isso eleva mais ainda as qualidades desse som, que podem levar a lesões que são irreversíveis. Certo? Lesões aí não cura, não tem problema com isso. Certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente fala sobre os outros sentidos, que são relativamente mais rápidos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato, certo, gente? Então fiquem bem, se cuidem e se vê na próxima aula. Tchau!